Nós vamos ter a apresentação da Cláudia Schmidt, que é graduada em terapia ocupacional pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1994, especialista em psicomotricidade clínica e relacional, e ela é terapeuta ocupacional da Fundação Síndrome de Down, e vai falar para nós sobre o serviço da vida adulta da Fundação e sua contribuição para a qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer estar aqui nesse fórum. Está sendo muito gratificante e edificante, acho que para todos nós. Eu vou estar apresentando o serviço de vida adulta da Fundação Síndrome de Down e a sua contribuição para a qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o nome do serviço: vida adulta. Essa é a palavra-chave do nosso serviço, porque é desse sujeito que estarei falando aqui. E quem é esse adulto? Então, de uma maneira muito informal, eu perguntei para alguns jovens e alguns adultos, o que é ser adulto para você? E se eu perguntasse aqui para todo mundo, cada um daria uma resposta diferente. Isso não é científico, é o que cada um se disse como adulto. Então, vamos lá. Direitos e deveres. Autonomia e independência. Capacidade de tomar decisões, de assumir responsabilidades. A profissionalização, a busca de um trabalho, a busca da independência financeira. A busca de parceiros. A busca pelo casamento, pela constituição familiar. E aqui muitos falaram, o meu maior sonho é morar sozinho, porque eu sou adulto. E a convivência em locais específicos. E aí, o que significava isso no contexto dessa pergunta? Muitos falaram assim, com 18 anos eu posso ir na balada, eu posso tomar bebida alcoólica, que antes eu não podia. Então, é desse adulto que nós estaremos falando no serviço de vida adulta. Eu vou tentar ser bastante breve e passar alguns slides, porque o Pepe já falou bastante aqui para a gente de autonomia, independência, qualidade de vida. Então, pensando nesse adulto, nas demandas trazidas por esse adulto, por esse sujeito, nós temos o serviço de vida adulta, o qual vai em encontro às demandas trazidas pelo sujeito. Então, não teria o menor sentido aqui eu ficar explanando quais eram os objetivos do manejo, do conhecimento, do ateliê, como eu tenho aí nesse organograma, porque não tem objetivos fechados, cercados. Eles surgem da demanda. Então, eu vou contar um pouquinho como que surgiu tudo isso. O nosso serviço hoje, ele é para pessoas a partir de 16 anos, com deficiência intelectual, e ele é composto por minicursos e pelo lazer. Os minicursos, o manejo de dinheiro. Como que surgiu esse minicurso? Surgiu através da demanda de alguns jovens que estavam inseridos no mercado de trabalho, mas não sabiam utilizar o dinheiro que eles recebiam, o salário que eles recebiam, de forma funcional. Muitas vezes eles iam no lazer, no barzinho, e não conseguiam perceber o quanto eles estavam portando em valor e o que eles poderiam comprar com aquele valor. Ou, ainda mais, muitos tinham aquele dinheiro de plástico, né, o cartão de crédito, e uma senha. E iam passando de forma indiscriminada até o dia que dava, né, saldo inválido. Nossa, o que aconteceu? Quebrou? Então, assim, surgiu dessa demanda, de uma demanda real. Então, o objetivo é trabalhar a funcionalidade do dinheiro em diferentes contextos. Também trabalhamos aí o quanto eu custo para morar sozinho. Então, é como você pode gerir sua vida, planejar sua vida. O Conhecimentos Gerais, ele também surgiu de uma demanda, da demanda de alguns jovens que estavam no mercado de trabalho, que estavam no lazer, mas que não conseguiam ampliar os assuntos, não conseguiam aprofundar os assuntos. Né? O assunto que eles mais gostavam de falar era o futebol. Então, assim,
tinham muita dificuldade para estar lidando com assuntos da atualidade. Então, hoje, um dos assuntos que eles estão em busca é: quem são os candidatos a prefeito de Campinas? O que esses candidatos estão propondo? Porque todos ali desse grupo votam. Então, eles precisam ter a sua ideia, criar a sua posição frente a quem são esses candidatos. Então, nós servimos como apoio para que eles façam essas buscas e essas pesquisas. No Conhecimentos Gerais, também trabalhamos a sexualidade. A gente fez uma parceria, uma vez, com estudantes de medicina, onde nós fizemos um curso de sexualidade dentro do Conhecimentos Gerais. Existem alguns jovens que estão aqui, inclusive, que fizeram parte desse curso. E o ateliê de artes, ele veio de encontro à necessidade da expressividade, da necessidade do jovem aprender a se expressar, aprender a se colocar. E a arte é utilizada como um recurso para esse objetivo. O lazer. O lazer que eles adoram, inclusive, no final, eu vou estar mostrando um filme rapidinho do lazer, que é composto pelo barzinho e pelas viagens. O programa de lazer ele é um pouco diferenciado, ele inicia-se aos 18 anos, ele ocorre sempre fora da fundação, exceto por uma reunião mensal, onde os jovens se reúnem para decidir aonde nós vamos, o que vamos fazer, quanto custa isso, com que roupa que eu vou. Esse programa também tem uma peculiaridade muito interessante. Ele não tem uma obrigatoriedade de presença. Eu estou inserido nesse programa, eu tenho que ir em todos os bares. Afinal de contas, tem bares que a gente não curte, né? Então, tem um jovem, por exemplo, que outro dia falou assim: olha, eu não gosto de balada, não gosto de boate, é muito barulhenta. Particularmente, eu também acho. Mas, enfim, é um momento dele poder dizer para a família: eu não quero ir nesse bar, eu não gosto, e da família escutá-lo, e dar apoio para ele, para que ele tome a decisão do que ele quer fazer, para que ele se torne visível. O barzinho, então, nós vamos em bares, restaurantes, campo de futebol, teatro, cinema, enfim, diversos lugares, sempre escolhidos por ele. E a viagem ocorre uma vez por ano, ou duas, dependendo do ano, e ela é toda programada e decidida pelos jovens. Então, atualmente, nós estamos fazendo a programação para a viagem, tem reuniões semanais na Fundação, onde os jovens vão pesquisar onde nós vamos, quanto custa, o que eu tenho que levar, como que eu vou me deslocar até lá, como que eu vou pagar essa viagem à vista, em 2 vezes, em 3 vezes, enfim. É tudo feito a partir do usuário. E os objetivos, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Autonomia, independência, qualidade de vida, eles estão de encontro às necessidades que eu acabei de falar. Então, como ontem foi dito pela Ana Vizelli, cada caso é um caso. E eu estou falando aqui como Cláudia e como Fundação Síndrome de Down. E cada caso é um caso, não é só para o serviço da etapa escolar, para atenção terapêutica, para a vida adulta, para assessoria ao mercado de trabalho. Não, cada caso é um caso. Essa é a filosofia que nós carregamos. Então, esse sujeito, esse adolescente adulto, quando ele entra nesse programa, ele passa por um estudo de caso, que será realizado pelo profissional de referência, será discutido pela equipe inteira, não é só pelo serviço de vida adulta. E no estudo de caso, é sempre levado em consideração esse sujeito, a família e os contextos sociais onde ele está inserido. E depois será traçado um plano de ação que será individualizado e delimitado temporalmente. Se a gente não tiver um fim nas coisas que a gente propõe a fazer, nós caímos novamente no assistencialismo. Nós novamente acreditamos que eles são incapazes, que eles não vão superar uma barreira, que simplesmente é uma barreira. Então, estar aqui hoje, para mim, eu estou superando uma barreira, que é esse microfone aqui na minha frente. Então, nós estamos ali para que ele consiga superar barreiras. Então, esse sujeito, ele nunca poderá ser descolado do contexto onde ele está inserido.
Cada um desenvolve um papel na sua vida. Alguns desenvolvem papéis na vida profissional, outros ainda estão na escola. Cada um tem seus papéis que são vividos e que lhe dão uma identidade. Nós não podemos deslocar esse sujeito de uma história. Ele tem um passado, ele tem um presente, ele tem um futuro, que é dele. E nós não podemos deslocar esse sujeito das relações que ele está inserido. Ele vive numa rede de relações dentro de um contexto e dentro de uma história. Então, esse é o sujeito que faz parte do programa da vida adulta. O tema da minha palestra é serviço de vida adulta e sua contribuição para a qualidade de vida. Como eu sabia que eu era a última a falar, e que nosso amigo ia falar aqui tão bem sobre qualidade de vida, eu resolvi não trazer conceitos. Eu resolvi trazer um questionamento, né? uma ideia. Então, o que nós pensamos? O que vai interferir na qualidade de vida é permitir que essas pessoas sejam protagonista da sua própria história, identidade, conquistando a sua independência e autonomia, que o Pepe falou tão bem, sendo membro participativo na sociedade, inclusão social. Então, colocando isso num gráficozinho, eu diria que nós não podemos deixar de pensar na identidade, na autonomia e na inclusão social, se a gente quer contribuir de alguma forma para a qualidade de vida de qualquer pessoa. E em qualquer relação, inclusive nas nossas vidas pessoais. Vou passar rapidamente, já foi muito falado sobre isso. Então, quando eu penso em identidade, eu penso na construção identitária, que eu vou emprestar aqui algumas palavras de Carlo Lepre. O próprio eu se forma na relação com o outro, através da interiorização de respostas socialmente compartilhadas, que os nossos comportamentos suscitam tanto nos outros como em nós mesmos. Então, aí, a deficiência como uma construção social, né, é o que... Deixa eu beber uma água que agora falhou. Então, quando a gente pensa nesse sujeito, a gente tem que pensar nesse sujeito de uma forma globalizada, né, nele inteiro. Aqui também eu vou falar rapidamente, porque isso está no livro Síndrome de Down de AZ, que todos receberam, que são sinais de alerta da construção identitária fragilizada. E são sinais de alerta para nós, profissionais, para as famílias, para quem está do lado, que observe se está acontecendo isso, né? E eu vou chamar a atenção aqui para o terceiro item, que seria a falta de desejo de aprender, porque talvez pense que não é capaz. Às vezes, nós recebemos um jovem no manejo de dinheiro, e ele olha para a gente e fala assim, olha, eu não sei fazer conta, eu não vou pegar essa calculadora. Com medo daquilo, que é algo novo, que está sendo proposto. E, aos poucos, através da mediação e da percepção que ele deu conta, que ele dá conta, ele vai aceitando esses desafios que são impostos. E esses desafios são impostos sempre em situações. Eu vou mostrar no final no filme uma situação do manejo de dinheiro. E a falta de iniciativa e de manifestações de desejo, o automatismo e a falta de projetos futuros. Eu acho que, se a gente pensa no tema quem eu seria se eu pudesse ser, se eu não tiver projeto, se eu não tiver desejo, se eu não tiver sonho, é difícil ser. Pensando em autonomia e independência, vou correr de novo, porque já foi dito bastante. Eu só queria trazer uma reflexão aqui para esse slide, que a autonomia e independência tem que ser sempre vinculada a uma situação. Não adianta eu ficar fazendo treinamento de AVD, treinamento de comer. Pegue no garfo com a mão direita, faça a pinça assim, 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 assim. Eu sou TO, né? Não adianta eu ficar olhando para isso de forma isolada. Eu tenho que ter autonomia para chegar num bar e executar essa atividade de vida diária, fazendo o meu pedido, escolhendo no cardápio o meu pedido, pagando a minha conta,
decidindo a minha vida. Então, tendo autonomia sobre a vida, sobre a minha vida. E pensando em inclusão social, novamente eu vou usar algumas palavrinhas do Carlo Lepre, que já foram até utilizadas anteriormente. Eu tenho que pensar numa inclusão de uma forma global. Uma inclusão física, uma inclusão funcional, relacional, temporal, cívica e de serviços. Pensando sempre que quanto menos esse sujeito utilizar de serviços específicos, melhor. Ah, mas, Cláudia, você é da Fundação Síndrome de Down. E não é um serviço específico? Sim, é um serviço específico. E quanto menos ele precisar estar lá dentro, quanto mais rápido ele adquirir a autonomia e independência, melhor nós fizemos o nosso trabalho, enquanto específicos. Porque isso não impede que, em alguns momentos da nossa vida, a gente precise do outro, que a gente precise de algum apoio. Isso acontece com todos nós. Então, de fato, oferecer sentido, estruturar a identidade, encontrar o limite e amadurecer as relações são, ao mesmo tempo, efeitos e objetivo da inclusão social, que são alcançados apenas quando colocamos a pessoa com deficiência na situação. Novamente, eu falo na situação. Não adianta eu inserir um sujeito entre quatro paredes e achar que eu estou sendo mediador, que eu estou sendo um profissional de apoio, se eu não trago a situação real, se eu finjo de faz de conta. Então, partindo de tudo isso que eu falei, de todo o conceito de quem é esse sujeito, das representações sociais, qual é o nosso papel? Nós somos profissionais de apoio. Nós trabalhamos na mediação entre as necessidades da pessoa e a complexidade dos papéis sociais. Não do que eu quero, não do que eu acho que é bom, mas do que acontece. E se nós pensamos nessa pessoa de uma forma globalizada, essa pessoa não é só o sujeito que aparece uma hora lá na Fundação Síndrome de Down. Essa pessoa, a sua família e o contexto onde ela está inserida são fundamentais para que o trabalho funcione. E se eu acredito realmente em tudo isso, tem que ter um fim. Então, nós pensamos que nós temos um começo, que se inicia lá no estudo de caso, como metodologia. Ele tem um processo e ele tem um fim. Ontem, na mesa de protagonistas, acho que foi anteontem, a mesa de protagonistas, Andréa Mello deu um exemplo. Eu já fiz parte do Conhecimentos Gerais e não preciso mais. Porque agora, eu vou na internet, eu pesquiso tudo que eu quiser. Eu discuto com a minha família, eu adoro falar com a minha mãe. Então, assim, é uma pessoa que já passou e que deu conta e que hoje não precisa mais de ninguém. É lógico que ela adora estar com os amigos, mas aquele não é a função do Conhecimentos Gerais, não é ficar batendo papo com os amigos. Não é só isso, né? E aqui eu vou passar o filme rapidamente, da Fundação Síndrome de Down. Aqui é o mini curso de manejo de dinheiro, eu vou ficar aqui, senão não vejo, onde 3 jovens estão participando do manejo de dinheiro e estão mexendo com algumas contas, conta telefônica, conta da net, enfim, contas trazidas por eles, da sua realidade, da sua casa, né? Cada um tinha uma realidade. E por que eles estão levando conta telefônica? Um desses jovens disse, eu quero morar sozinho. Quanto eu custo para morar sozinho? Será que quanto eu ganho, eu pago? Será que meu emprego banca isso? Ah, ótimo, então vamos ver se dá. Vamos fazer uma planilha? E aí a mediadora Renata está auxiliando eles a conhecer uma conta, a observar o que tem dentro dessa conta e montar essa planilha. Aqui nós temos um filme do barzinho, que eles adoram, barzinho de Campinas, aí, bastante badalado, Giovanetti, né?
pessoal adora frequentar. Aqui nós temos 2 jovens observando o cardápio, fazendo suas escolhas. Acho que tudo que vocês vão ver aqui é o que a gente faz no barzinho, tá? Não tem nada de diferente. E é isso que eu queria que vocês olhassem. Aqui tem alguns jovens que, olhando o cardápio, preferem escrever a conta, fazer já o cálculo antes, para facilitar na hora de pagar. E observem que são eles que estão fazendo. Aqui a turma batendo papo, né? Aquela mesa grande, aquela coisa bem gostosa. Aqui foi a comemoração do aniversário de um dos jovens. Você viu que o jovem foi lá e se serviu, não precisou de ajuda, de mediação. E agora nós vamos assistir o depoimento de uma jovem, que é a pergunta realizada. Aqui é tudo na base da amizade, aqui é só alegria. Estar com os amigos, dar risada, é muito importante. Minha vida sem amigos não teria a menor graça. Foi perguntado o que significa estar no barzinho para você. Aqui é uma balada, um bar aqui de Barão Geraldo. Tá escuro porque é uma balada, né? Não dá para enfiar um holofote e filmar, porque não é essa a nossa proposta. Isso aqui foi extremamente caseiro, fui eu mesma que fiz, então peço desculpas pela qualidade. O seu é um filé de frango e uma Coca-Cola. Percebam que ela perguntou, é um filé de frango e uma Coca-Cola? Ele falou, não, são 2 refrigerantes. Porque ele sabe o que ele pediu. Afinal de contas, foi ele que pediu. Obrigada pela atenção.